E aí você tem, por exemplo, na questão do que seria o mal nos romances do Bruno Fischer, tem uma verdade que ele coloca assim de forma obsessiva. Nos seus mais, né, quase 20 romances dos que eu li, né? Assim, dos 19 que eu li, assim uns 17 você encontra essa verdade obsessiva, que é a importância do dinheiro, o amor ao dinheiro, aquilo que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro. E aí você tem isso aqui claramente. Você tem isso aqui também. Você tem isso aqui. Aqui, que é talvez o romance mais bem construído do autor, Uma Mulher Entre Dois, que é o romance de 1960. E a maioria deles, enfim. Um segundo símbolo do mal nos romances dele seria a obsessão sexual. Você tem essas figuras da mulher fatal, né? Mas é bom que se diga que ele nunca repete a caracterização dessas figuras. Você tem uma em A Bela Assassina, você tem uma em Ali Morava o Pecado, você tem outra em Lábios Vermelhos e uma Faca, você tem uma outra no Código de Honra, mas elas são todas diferentes, são todas distintas. Ele pega aquela mesma figura clássica que é a mulher fatal e faz retratos diferentes, distintos de cada uma delas, embora elas sejam basicamente isso, mulheres que destroem os homens e, na maioria dos casos, acabam destruindo a si mesmas. E aí você tem também, caminhando junto com essa figura da mulher fatal, o tema da obsessão sexual, que seria o segundo símbolo do mal que a gente vai encontrar nos romances do Bruno Fischer. Embora em muito menor grau, com muito menor frequência do que aparece a questão do dinheiro, né? Da importância do dinheiro e do amor pelo dinheiro que faz as pessoas fazerem coisas assim tenebrosas. Mas a gente também tem símbolos do bem. Esses símbolos do bem que se repetem, que são símbolos recorrentes mesmo, que vão aparecendo em vários romances dele, são pelo menos três que eu identifiquei. Um é a questão da educação. A gente vai perceber a importância que o Bruno Fischer dá à educação, à instrução, né? Na forma como ele dirige a vida de vários dos seus personagens, inclusive aqueles que vivem na marginalidade e buscam realmente estudar, né, se formar, obter um diploma e sair daquele ambiente de crime, né, de medo da polícia, né, de marginalidade, enfim, né, de viver assim de uma forma à beira da sociedade. Nem sempre os personagens conseguem, mas você nota que eles têm esse propósito e que são personagens importantes, não são os personagens secundários. São as figuras de primeiro plano dentro dos romances do Bruno Fischer. Também é um autor que frequentemente cita romances, cita poesias nos seus livros, né? Às vezes ele faz até como a Agatha Christie, ele usa um verso de um poema e aí em cima daquele verso existe uma pista para a solução do crime. Isso acontece especialmente nos dois romances em que o Ben Helm, o detetive Ben Helm, é o investigador, né, o personagem principal da história, que é Lábios em Fogo e O Silêncio é de Ouro. Um segundo símbolo do bem está na força de vontade humana. O Bruno Fischer não é um autor determinista, ele não segue a linha naturalista. Ele coloca algumas figuras vivendo dentro daquele ambiente de marginalidade, embora geralmente não sejam os personagens principais. O único romance em que ele usa um protagonista masculino dentro, mergulhado mesmo desse ambiente, não apenas em contato com ele, é o Código de Honra, que por sinal eu acho que ele não conseguiu realizar bem, né? Mas na maioria das vezes são personagens que têm contato com esse mundo, mas não vivem nesse mundo, com uma ou outra exceção, né? Ele tem uma figura feminina de um dos melhores romances dele, que é essa mulher que está tentando sair desse ambiente, né? Através da educação, através da instrução. Mas você vê então essa questão da força de vontade. Quando os personagens dele estão envolvidos numa situação de crime, de suspeita,
imersos nesse mundo da marginalidade, do crime. Ou que, como acontece na maioria dos livros dele, são pessoas comuns que de repente são envolvidas nessa situação, mas não é o ambiente delas. Você nota que ele dá força, né? Ele privilegia a questão da força de vontade, da pessoa querer sair daquele ambiente, querer sair daquela situação. E quando alguns dos personagens dele não conseguem, e aí parece que ele está seguindo a escola naturalista, se você observar, o leitor observar com atenção, vai notar que não é bem assim. Porque esse personagem que vive naquele ambiente ou que está envolvido naquele ambiente, ele não consegue sair porque ele está tentando sair usando os mesmos métodos daquele ambiente. Usando o assassinato, usando a chantagem, usando o roubo. Então, é como se o Bruno Fischer estivesse dizendo, você não pode sair para um bem, né, para um fim moral através de meios imorais. Vamos dizer assim, seria uma espécie de moral do autor. Que pelo menos ele nunca diz isso explicitamente, mas você vê como ele dirige e conclui a vida dos personagens, me parece que é isso que ele está dizendo. E o terceiro símbolo do bem, que está muito frequente, que me agrada particularmente, é a aliança que ele faz aparecer em alguns dos seus melhores romances, especialmente nos romances da década de 1950. A aliança que ele estabelece, que ele faz os personagens estabelecerem ao longo da narrativa, que é aquela aliança entre homens e mulheres, né? O amor entre os homens e as mulheres. Como muitas vezes o personagem está envolvido naquela situação de crime, está envolvido com o mundo perigoso, o mundo do crime organizado, frequentemente. E o fato dele amar aquela mulher é que dá a ele forças para ele sair daquela situação, buscar sair daquela situação. Isso acontece em mais de um romance dele. E ele usa em alguns romances essa aliança, né, do homem e da mulher, em que eles são realmente aliados, eles não estão assim, simplesmente ele não a está salvando de alguma coisa, como acontece mais nos romances da década de 1940, né? Ela já é, não a vítima, né, a mulher dos romances da década de 1950, com uma outra exceção, estou falando de um modo geral, né? Mas ela já não é, a heroína geralmente já não é a vítima, ela é aquela mulher aliada do homem. E aí você vê que na aliança que eles estabelecem, eles buscam sair daquele ambiente. Eles buscam solucionar aquela situação na qual eles estão, né? Ou perseguidos pela polícia, ou perseguidos por outros criminosos, né? Ou envolvidos numa situação em que eles não são culpados, mas estão sob suspeita, estão em perigo de alguma forma. E aí a gente tem alguns dos melhores. Uma mulher entre dois. E especialmente essa aliança está assim, desde o início, nesse aqui, Amei uma Assassina. Que é o romance do Bruno Fischer em que ele mais se aproxima. Ele não chega a fazer isso, mas ele mais se aproxima nesse romance de repente, esquecer um pouquinho a trama policial e prestar atenção no casal, né? Do desenvolvimento do relacionamento do casal, do Bill e da Nina, em Amei uma Assassina. Aliás, esse título é enganoso. Ela não é assassina.